Olá, boa noite a todos. Boa noite, família, canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Uma das coisas curiosas que Sitchin escreveu em um dos seus livros, logo de início, é que, segundo as tabuletas sumerianas, os Anuna, ou Azimós, vieram minerar ouro porque a atmosfera da nave planeta Nibiru, ou Nubira, estava com sérios problemas, e eles não sobreviveriam se não resolvessem a questão. Sendo que a questão era: eles tiveram esse tipo de problema antes? Sitchin menciona uma suposta rebelião por parte do povo, exigindo que o rei Anu tomasse uma providência. Portanto, a causa teria sido um desastre ambiental e, analisando bem, aqueles que reclamaram pareciam estar vivendo a situação pela primeira vez. Fica então a pergunta: eles vieram ao nosso planeta apenas para isso? A mineração não aconteceu fora da nossa galáxia. Por quê? Porque eles precisavam manter a nave-mãe em uma certa temperatura, mantendo o calor excessivo do lado de fora. Quando algo que vamos chamar de climático aconteceu, os Azimós começaram a sofrer com um aumento drástico de temperatura, e algo tinha que ser feito, e com urgência. As reservas estavam no fim e não poderiam resolver como antes, porque a crise aconteceu quando estavam passando justamente pelo nosso sistema. Nunca precisaram minerar ouro em um planeta, porque se há algo em abundância pelo universo é ouro, e se passaram por planetas, não sabemos dizer se eram habitados ou não. Só que, pensando melhor, há algo estranho nisso tudo. No hoje falam muito em modificações climáticas e como isso afeta a Terra. Só que quando Sitchin escreveu seu primeiro livro, ainda não existia esse papo de mudança no clima ou perigo para a nossa economia. Temos visto o tema sendo mais e mais implantado na mente da humanidade e surge outra pergunta: o que fazer para evitar um superaquecimento global? Alguns cientistas acham que colocar espelhos espaciais em órbita podem desviar 1% da luz solar para longe de nós. Aparentemente, essa quantidade ínfima já compensaria os efeitos, aliviando as mudanças climáticas por um tempo. Já o tio Gates tem um plano em mente que seria supostamente cobrir o Sol de uma forma que tivéssemos conforto sem o congelamento. Uma outra maneira seria liberar gotas de sulfato na atmosfera, através de milhões de balões refletivos na parte mais alta da nossa atmosfera, mas os efeitos colaterais dessa opção ainda são desconhecidos. Inúmeras sugestões surgem todos os dias para salvar o planeta de um desastre ambiental que afetará todos que vivem nele. É como ler hoje novamente o relato de Sitchin, substituindo os Anuna pelo Homo sapiens. Foi isso o que eles fizeram com todo o ouro que conseguiram encontrar, não só aqui, mas em vários outros lugares pelos quais passaram em suas viagens pelas galáxias. A enorme nave-mãe precisava de reposição imediata do elemento que precisavam e muito mais para estoque, porque chegaram ao limite e estavam praticamente sem nada. A esse ponto já tinham perdido o planeta. Não poderiam deixar que isso acontecesse de novo. Só que aqui na Terra era diferente, havia ouro, mas seria difícil chegar e só recolher. Eles tinham que minerar. Descobriram nosso planeta quando Alalu, que desejou o trono do rei Anu e formalizou um golpe, perdeu e foi exilado fugindo em uma nave menor sem destino, mas por acaso descobriu o planeta Ki,
a Terra, já formada, pura, maravilhosa. Ele desceu e, como um bom colonizador, descobriu cavernas cheias de ouro e entrou em contato com a nave-mãe, mas não conseguiu o que queria, que seria voltar aos seus. Ele continuou exilado e foi em direção a Marte, que não era como somos levados a crer hoje. O rei Anu, então, enviou um grupo para se certificar que o Alalu não estava mentindo, mas sim sendo sincero. Vendo que a informação era verdadeira, deixaram a nave-mãe em órbita e enviaram naves menores com grupos para extrair o ouro e continuaram enviando as naves pilotadas pelos Asimoes, que eram apenas pilotos, não iam às minas, apenas recebiam as cargas, levavam e retornavam para receber mais cargas e levavam novamente. As naves possuíam e ainda possuem artefatos de defesa altamente avançados, altamente tecnológicos, só que havia um problema. Uma ressalva aqui: Alalu acabou falecendo em Marte e, sim, os Anuna não são imortais. E por ter salvo a espécie de um fim derradeiro, ele foi sepultado lá. E aquilo que conhecemos como a face, através de uma fotografia tirada por uma sonda, mas ao longo do tempo, a agência espacial que deixou essa imagem escapar tem se esforçado para modificar as imagens feitas por sondas quando passam pelo local, desfocando e dizendo que houve erosão e que nunca houve nada ali. Depois de algumas idas e vindas, apesar da alegria de voltar a ter a substância, o ouro suficiente para salvar a nave-mãe e com reservas que lhes proporcionaria conforto por um número incontável de chars, que é a forma de marcar o tempo deles. Char é a passagem de um ano a Nuna. Veio um grande problema. Ao ver que o nosso planeta se desenvolveu de uma grande bola incandescente, pela semeadura cósmica se tornou um diferencial significativo dentro da galáxia, dentro deste sistema solar especificamente, o rei Anu mandou um dos seus filhos para administrar o que já estava se tornando bagunça. Então veio Enki. E essa história de que alguns se rebelaram por estarem nas minas suando e minerando ouro, isso foi o que Sitchin escreveu, segundo as tábuas sumerianas que ele supostamente traduziu, de acordo com o que foi ditado para ser registrado. E os Asimoes se rebelaram porque não era e nunca foi trabalho deles minerar algo. O ouro era necessário, sim, para brecar um novo desastre ambiental, então esse imenso sacrifício precisava valer a pena, era crucial. Mas o propósito verdadeiro não era manter o calor e a atmosfera do planeta, mas sim manter a luz e o calor do lado de fora. Eles já tinham passado por isso antes e tinham um excelente campo protetor contra altas temperaturas e estava falhando pela segunda vez. Já sabemos um pouco mais a respeito do Sol, a nossa estrela, mas alguns afirmam que há outra estrela que não é vista por nós porque está atrás do Sol. E se alguma agência internacional espacial tem segredos, talvez esse possa ser um deles, um top secret, talvez o maior deles. 4 milhões de anos, mais ou menos, a Terra entrou na Era do Gelo. Antes disso, por 40 milhões de anos, o planeta não tinha calotas de gelo. E assim foi por um bom tempo, afinal de contas, o território que hoje conhecemos por Antártida esconde muitos segredos, alguns já descobertos, mas mantidos ocultos para nós. Os dinossauros nunca tiveram problema com gelo. E voltando aos Anuna, eles precisavam desesperadamente de ouro para fazer a mesma coisa. Uma vez espalhadas por toda a superfície da nave-mãe, partículas de ouro refletiriam a luz, salvando a espécie mais uma vez. Quando conseguiram isso, não precisavam ficar por aqui.
seguiram em sua jornada, mas, por ordem do rei, deixaram aqui seus filhos, os meio-irmãos Enki e Enlil, comandando o novo planeta conquistado, juntamente com os que desceram, os soldados, entre outros com várias qualificações, porque, afinal de contas, eles iniciaram uma experiência humana. Alguns também ficaram querendo participar da divisão das terras, por isso temos tantos conflitos entre os tais chamados deuses, querendo mandar e controlar territórios, e isso inclui também as deusas. Se firmaram na Suméria depois que conseguiram o que queriam em outras minas, principalmente as africanas, e em outras ao redor do planeta. Mas não era inteligente deixar esse planeta maravilhoso para trás para que outros o tomassem para si, por isso ficaram. Só que já sabemos que as coisas não saíram como esperado, o que deixou o rei muito irritado, assim como seu filho Enlil, que não via necessidade de ficar por aqui nem da existência da humanidade, já que a nave planeta estava salva. Enki tinha começado uma experiência sem permissão de ninguém, nem do seu pai. Daí, voltando um pouco, quando os Azimós reclamaram do peso da gravidade da Terra, da dificuldade de minerar ouro, eles se rebelaram e disseram: nós somos uma espécie superior. Nós não vamos mais fazer isso. Se virem. Então a experiência para criar um servo, um Lulu, para fazer o trabalho pesado foi demorada. Não foi da noite para o dia, mas finalmente, através de experiências genéticas, o Homo sapiens surgiu e começou a sua existência já servindo aos falsos deuses. Então, eles começaram a ver aqueles seres se multiplicando muito e acharam interessante. Viram a espécie que se chamaria humana como formiguinhas e continuaram fazendo experiências sem o consentimento do rei que já tinha partido. A nave planeta, enquanto os carregamentos eram feitos, ficou na órbita de uma anã marrom, uma estrela que na época tornava o Sol uma estrela binária. Lembrando também que as naves faziam paradas até chegarem aonde estava a nave-mãe, na Lua e em Marte. Pelos cientistas, o nosso Sol tem mais ou menos 5 a 6 bilhões de anos e sim, ele pode ter perfeitamente tido uma estrela irmã, porque só estrelas binárias formam planetas em condições de permitir êxito na semeadura, trazendo vida à existência. Lembrando que esse conteúdo é uma pesquisa, não estamos levantando a mão dizendo: ei, essa é a verdade. É um compartilhamento de uma pesquisa para que vocês reflitam se existe essa possibilidade, se é cabível ou não. Talvez essa estrela, a anã, ainda exista. Vir para a Terra era arriscado para os Azimós, por isso vemos interpretações em tábuas sumerianas com os seres que desceram dos céus usando máscaras de animais. Eles não tinham ideia de usar capacetes como os astronautas, embora em alguns locais tenham encontrado hieroglifos dessa forma. Aqui o ar não era bom para eles, por mais puro que fosse para nós. Isso configura na atualidade um meio não legal, dentro das leis cósmicas, cometido pelos Anuna. Eles primeiro interferiram propositalmente na evolução de uma espécie e, em segundo lugar, roubaram algo que não pertencia a eles, pertencia à humanidade. Não importa se o ouro existe em todo o cosmos, eles vieram aqui tirar o que era nosso. Talvez estamos dizendo isso, talvez alguns países já saibam tudo isso. Lembremos que quando falamos países, temos que pensar não nos que estão governando esses países agora, mas sim nos gerenciadores do sistema, que não são os Azimós e nós não conhecemos. Eles continuam lutando pelo que não é deles até hoje. O Topilu
não sustenta nenhum deles, o planeta não é deles. Podem ter deixado marcas e influências em cada tripé do sistema que acabou permanecendo até hoje porque foi adequado para outras espécies esse tipo de sistema, essa matrix de controle, porque seria interessante controlar essa nova espécie, a humanidade, com crenças, com ações econômicas e com que fosse confortável em relação a colocar ou tirar esses seres de poderes que seriam gerenciados por outras espécies. A estrela irmã do Sol seria uma Dark Star, ou uma estrela escura. É o conceito que os astrônomos usam para se referir a estrelas que existiram no início do universo, alimentadas por matéria escura e são invisíveis a olho nu. Então, deixamos uma declaração feita pelo Instituto Científico Royal Society da Inglaterra. Sendo a principal autoridade mundial em mudanças climáticas, o nosso último relatório traz um recente entendimento científico sobre o assunto. Enfatizamos que o nosso planeta está aquecendo devido a ações humanas e, se continuar assim, como sempre, levará o planeta a riscos inaceitáveis, ressaltando a necessidade urgente de uma ação internacional coordenada para reduzir os piores impactos das mudanças climáticas. Então, o que será que realmente os chemtrails estão soltando na nossa atmosfera? O que será que aqueles grandes objetos, que seriam naves, hipoteticamente, estão fazendo orbitando o Sol? Estamos como seres não multidimensionais presos aqui, na 3D. Será que realmente somos culpados por tudo isso? De uma forma generalizada? Ou estamos vendo algo que aconteceu antes se repetindo porque apenas de superavançados em todos os sentidos, algumas espécies não aprenderam ainda a lidar com alguns tipos de problemas? O ouro continua sendo extremamente importante para a humanidade, principalmente no Oriente Médio. Então, vamos finalizar com uma historinha. Há décadas atrás, nas florestas do noroeste americano viviam as corujas pintadas. E veio uma lei proibindo ações das madeireiras nas áreas habitadas por essas corujinhas. O preço da madeira subiu, mas a coruja pintada começou a sumir. Então descobriram que a prima distante das corujinhas pintadas, a coruja barrada, estava caçando as pintadas, o que quase levou-as à extinção. Como a floresta ficou mais densa, também proporcionou mais riscos de incêndios causados por raios ou não, e isso levou todas as corujinhas para longe daquela área. Nossa Amazônia não existia, pois o planeta era uma bola de neve. Depois dessa era, que levou um tempo enorme dentro do nosso conceito de tempo, uns 20 milhões de anos ou até mais, quando o gelo sumiu, vieram imigrantes que ergueram cidades no local. É claro que também a região da Antártida não tinha gelo. Então, vemos que tanto a Amazônia como a Antártida eram regiões povoadas, pois mesmo o hominídeo ainda não hibridizado, como o Cro-Magnon, Neandertais, denisovanos, entre outros, conseguiram se adaptar e sobreviver ao frio. Então, na verdade, não eram tão ignorantes como nos levam a pensar que eram. Eles pensavam e tinham inteligência para se adaptar numa era de gelo. Talvez fossem só selvagens o suficiente para não aceitar submissão a seres que nunca tinham visto antes. Por isso, foram descartados. Então, é algo que deixamos para que você reflita. Pense nisso. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que continuam nos ajudando de forma independente da plataforma.
muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em suas pesquisas e, principalmente para todos nós, muita da verdadeira luz.